Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor bendito, nós te adoramos, o exaltamos e glorificamos o teu nome, porque não há outro Deus além de ti. Deus, essa é a tua palavra, e eu quero ministrá-la, Pai querido, segundo a tua vontade e o que está no teu coração. Que os nossos olhos, ó Pai querido, possam estar em ti neste momento, que os nossos ouvidos ligados à tua voz, que a minha boca fale aquilo que o teu Espírito, aquilo que o Senhor ordenar. Que o meu coração, Pai querido, revele, Pai querido, aquilo que está no teu coração. Pai querido, que não seja, ó Pai querido, as palavras do desejo no meu coração, mas a tua, Pai querido, porque esta palavra é sua. Este momento, ó Pai querido, é o momento em que o Senhor fala com a tua igreja e com o teu povo. Então, eu sou apenas um canal aonde o Senhor, ó Pai querido, fala com o seu povo. Então eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que a tua palavra jamais voltará vazia, mas antes irá cumprir o que lhe apraz, que é trazer vida e vida em abundância. É em teu nome santo que eu oro, agradecendo por cada ato que o Senhor irá fazer através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra, ela vem em decorrência de tudo aquilo que já venho ministrado, né, do povo de Israel, desde ali antes do nascimento de Samuel, até este momento, em que já se passa aí em torno de uns 35 anos, desde o nascimento de Samuel. E o povo de Israel ainda continuava sendo oprimido pelo povo filisteu. O povo de Israel já estava aí rumando aí por provavelmente cerca de 40 anos, né, em briga, em litígio com o povo filisteu. E isso fora as outras vezes em que o povo de Israel vivia em briga com filisteus, ali quando nós podemos ler no livro de Juízes. Mas esse período aqui é um período de uma luta que já vinha perdurando muito e muito tempo. E nós sabemos que na sequência ainda vai continuar. Davi vai derrotar os filisteus ali, né, quando ele derrota o gigante Golias, né? Mas para você ver o quanto o afastamento de Deus tornou a nação de Israel uma nação frágil. O quanto o afastamento de Deus tornou a nação de Israel uma nação que era para ser líder, né? Uma nação que o Senhor disse que seria cabeça e não cauda, se tornou uma nação tão frágil. E não é diferente dos nossos dias.
O afastamento de Deus nos torna frágeis, nos torna pessoas que não conseguem enfrentar as suas batalhas e sair dela com vitória. E isso acontecia de uma forma tão frequente com a nação de Israel após a morte de Josué, como eu já mencionei, né? O livro de Juízes ali se encerra ali com um momento em que Josué morre e o povo se afasta de Deus. E o povo perde ali a sua referência de homem de Deus, que era Josué no meio da nação de Israel. E hoje, pessoas estão perdendo as suas referências de homem de Deus porque talvez não tenham encontrado esses homens de Deus. Porque os homens de Deus estão escondidos. Porque os homens de Deus estão guardando a palavra do Senhor somente para eles. E as pessoas estão distantes de Deus. Josué, ele anunciava a Deus de forma pública, ele não temia, né? E ali a nação de Israel, enquanto a nação de Israel talvez estivesse se debandando para o pecado, ele disse: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha família vamos servir ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. E todo o povo ali junto com Josué decidiram buscar ao Senhor, adorar ao Senhor dia após dia, né? E isso aconteceu muitíssimo bem até que Josué falece, morre. E aí começa, né, a corrupção no meio do povo de Israel de forma mais evidente. E Deus tem que levantar os seus juízes, né, período após período, período de 30 anos, período de 40 anos, período de 20 anos. Ali Deus vai levantando juízes, né, e nós conhecemos alguns nomes de juízes, né, como Gideão, como Sansão, como Jefité, né? E Deus levantava esses homens para ir à frente, e esses homens julgavam a nação de Israel, né, em diversas coisas, mas eles eram para ser referências de Deus no meio daquela nação. Eles eram líderes que eram líderes para ser referência de Deus no meio daquela nação. E saibam de uma coisa: você foi criado, você foi gerado para ser referência de Deus. Referência de Deus aonde você vive. Você foi gerado por Deus para ser referência dele. Você foi criado para ser a expressão da glória de Deus. Você foi criado para ter as características do seu Pai, daquele Deus, do Deus que te criou. E as pessoas têm que começar a reconhecer as características em você. As pessoas têm que começar a olhar para mim e para você e começar a reconhecer que nós somos homens e mulheres de Deus. E como isso vai acontecer? Se seguirmos os passos de Jesus, se andarmos como Jesus andou, se amarmos como Jesus amou, se nos importarmos com os pequenos da mesma maneira que Jesus se importou. Se fizermos algo, fizermos a obra de Deus sem nos importar com a história da pessoa, né? Porque nós nos importamos muito, né, sobre da onde veio, porque está vivendo esse momento tão difícil e delicado da sua vida, quais as consequências de todos os atos errados em que a pessoa teve, e nós jogamos tudo isso e tentamos qualificar se a pessoa é digna de misericórdia, se ela é digna de ajuda. Quando nós olhamos um morador de rua, nós tentamos olhar para ele e ver quantas escolhas ele poderia ter feito certa e não fez, e por isso está vivendo aquela miséria. Quando nós olhamos para um dependente químico, quando nós olhamos para um homem que vive dentro de um bar, que vive alcoolizado, quando nós olhamos para pessoas que vivem endividadas e nós olhamos com um julgamento, né? Ah, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, vive isso porque quer. E em nós não há misericórdia. E isso não é como Jesus Cristo nos ensinou. Isso não é como nosso Senhor e Salvador nos ensinou. Porque Ele não olhou para nós e começou a olhar: olha, o Cristiano era isso, 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 ele não merece. Ele não merece ajuda, não. Ele olhou para mim e disse que eu era uma pessoa que merecia receber a sua graça. Todos nós somos merecedores da graça de Deus, porque ela foi dada a todos.
né? Embora né, eu estou fazendo aqui uma palavra de um trocadilho, porque a palavra do Senhor diz, né, graça, favor imerecido. Mas esse favor imerecido é para mim e para você, é para todo homem. Nós merecemos ouvir a palavra da graça, porque o Senhor se importa conosco. Porque o Senhor se importa conosco. Existe uma canção que diz assim: eu não consigo entender a graça, eu não consigo explicar a graça, mas eu posso vivê-la. Eu posso vivê-la. E um verdadeiro cristão, aquele que é uma referência de Cristo para toda essa sociedade caótica que nós vivemos, ele pode não entender a graça, ele pode não saber explicar a graça, mas ele pode vivê-la, que é andando da mesma maneira que Cristo Jesus andou. Imagine se Cristo Jesus olhasse para você ou para mim e olhasse qual é o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falha ali e falasse: por causa desse erro ele não pode conhecer a minha graça. Ele não vai viver a minha graça. Por causa desse erro eu não vou poder ajudá-lo. Por causa desse erro eu não vou poder salvá-lo. Como seria triste para nós, né? E quantos de nós estamos agindo assim para com os nossos semelhantes, com aqueles que foram criados por Deus, gerados por Deus, para serem referências de Deus, mas infelizmente na sua jornada eles erraram o caminho, infelizmente na sua jornada, assim como nós, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Só que diferente de mim e de você, talvez eles se afundaram ainda mais no lamaçal do pecado. Como diz a palavra do Senhor, um abismo chama outro abismo, e talvez essa pessoa foi entrando de uma forma que ela não conseguiu ver uma saída, mas você é a pessoa que vai poder brilhar como uma luz no fim do túnel, como uma referência de Jesus, e falar: há salvação para você. Irmãos, Deus levanta os seus juízes, Deus levanta os seus profetas, Deus levanta os seus ministros, Deus levanta os seus filhos. Há uma geração que está clamando, assim com dores de parto, pedindo ajuda e socorro, e talvez você está se importando com o pecado dela, em vez de anunciar aquele que pode a resgatar do lamaçal do pecado, em vez de anunciar aquele que pode livrá-la e libertá-la e a purificá-la de todo o pecado, ao invés de dizer que o sangue de Jesus a purifica de todo o pecado, você tenta imputar sobre ela a culpa, o peso do seu pecado, e não anuncia o Cristo Salvador que foi anunciado para você, que te ensinou que você deveria aprender dele, porque ele era manso, porque o seu jugo era suave, porque o seu fardo era leve. Você está vivendo, colocando carga sobre os ombros de pessoas que estão afundadas sobre os seus próprios pecados, em vez de colocar Cristo à frente, para que ela pudesse olhar para o autor e consumador da fé dela e ter a sua vida transformada. Aquelas pessoas ali do povo de Israel que eram picadas por aquelas serpentes abrasadoras, quando viam aquela serpente levantada lá no meio do deserto, elas eram curadas. Cristo Jesus foi morto numa cruz. E quando você consegue olhar para Cristo Jesus morto naquela cruz, entender que foi por você, assim como aqueles homens de Israel e mulheres de Israel eram curados, você tem sua vida curada e transformada e pronta para ser referência de Deus nessa terra. Deus quer levantar homens e mulheres que entendem que a graça dele foi liberada, foi estendida para nós, que entendem que é necessário anunciar o seu reino, mas anunciar como ele anunciou, estendendo as mãos, não importando a circunstância, abraçando, amando, orando, se fosse necessário, entregar até sua própria vida.
E Cristo fez isso por nós. Nós temos que entender com Cristo. Cristo diz que no seu Evangelho, que se alguém lhe bater na sua face, você deve dar o outro lado. Cristo diz no seu Evangelho que se alguém te fazer algum mal, você deve perdoá-lo, deve amá-lo. Cristo diz que você deve amar os seus inimigos. Cristo diz que você deve amar o seu inimigo, amar aquele que te persegue. A palavra do Senhor diz que você deve alimentar aquele que tem fome, dar água ao sedento. E era isso que Josué fazia no meio do povo de Israel. Quando eles ficavam carentes de Deus, ele anunciava a palavra do Senhor. E quantas pessoas estão carentes de Deus, necessitando do Senhor hoje, e está precisando que se levantem homens como Josué, homens como Samuel, que é sobre a pessoa que eu vou ministrar hoje. Hoje Deus está te chamando para ser semelhante a um homem de Deus, Samuel. Hoje Deus está te chamando para ser uma referência de Deus no meio daqueles que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, com seus amigos. Deus está te chamando para ser uma referência dele, uma referência dele. E aqui começa o ministério de Samuel. Eli morreu, se passaram 20 anos que Eli morreu, 20 anos que a arca do Senhor tinha sido tomada pelo povo filisteu. Se passaram 20 anos em que o povo de Israel sofreu ali naquele momento, sua maior derrota. Sua maior derrota. Porque a presença de Deus foi tomada pelo seu inimigo. Se passaram 20 anos em que um povo não tinha mais esperança. Esperança. A palavra do Senhor diz aqui que eles se lamentavam por 20 anos. A nação de Israel se lamentavam pelo que eles estavam vivendo e passando naquele momento. Mas se levantou o profeta Samuel, se levantou o sacerdote Samuel, se levantou o juiz Samuel, se levantou o homem de Deus Samuel. E agora, na nossa geração, vai se levantar o Cristiano, homem de Deus, vai se levantar fulano, ciclano, beltrano, homens e mulheres de Deus que vão anunciar o reino de Deus e as transformações que Deus deseja fazer no meio do seu povo. Se você olhar comigo agora aqui, ó, no versículo 2 do capítulo 7 diz: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava-se toda a casa de Israel após o Senhor. Passou 20 anos, o povo de Israel se acostumou a lamentar e a viver sem Deus. E como eu disse, era um ciclo que se repetia a cada juiz que se levantava. A nação de Israel se acostumou a viver sem Deus, porque a arca do Senhor ficou em Quiriate-Jearim e ninguém ia buscar ao Senhor, e ninguém ia adorar ao Senhor. Ninguém tinha vontade de falar: olha, vamos buscar a palavra do Senhor, vamos ali junto com os sacerdotes, vamos ali onde estão os levitas, eles têm a palavra da lei, eles têm ali as tábuas da lei, eles têm o que ministrar para nós. Não, a nação se lamentava. Quando não temos a palavra de Deus como nossa direção, como nossa rota, como nosso manual, nós vamos nos lamentar, vamos resmungar, reclamar, vamos fazer tudo, mas não vamos encontrar a rota para o nosso destino, não vamos encontrar o nosso alvo, o que estamos buscando, não vamos encontrar o Senhor.
Os homens de Israel se acostumaram a viver sem Deus, se acostumaram a viver como se fosse pelo acaso. Mas eu e você não podemos nos acostumar dessa forma. Para você entender como isso acontecia, se você ler o capítulo 107 de Salmos, você vai ver o quanto Deus amou o povo de Israel e o quanto a nação de Israel se afastava de Deus. Eles viviam sem rumo, viviam como se fosse para qualquer lugar e talvez nesse lugar tivesse algo de bom para eles. O livro de Salmos, capítulo 107, vou ler do versículo 10 ao 14, que diz assim, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os tirou das trevas e à sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Mesmo eles se afastando, mesmo eles se distanciando de Deus, quando se levantou homens de Deus que o buscaram, homens de Deus que o invocaram, homens de Deus que entenderam que todas as privações que passavam, todas ali, o período de escravidão que viviam, era porque viviam longe de Deus. Mas quando diz a palavra do Senhor, quando eles clamaram ao Senhor na sua angústia, Ele os livrou das suas necessidades. Era um ciclo que Israel vivia, que era necessário ser quebrado, e talvez você viva esse ciclo. Talvez você viva esse ciclo, essa gangorra na sua vida. Um dia está cheio de Deus, outro dia você está vazio de Deus. Um dia você está começando a se encher e no outro dia você já perde toda a sua esperança. Você não deve viver esse ciclo. Você deve viver constantemente na presença de Deus, viver na busca dEle, entendendo que Ele tem que ser o seu caminho, entendendo que Ele tem que ser a sua rota, entendendo que a sua palavra tem que ser aquilo que te guia, aquilo que te inspira, porque Cristo Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também diz no livro de João, isso é João capítulo 14, versículo 6, e em João capítulo 1, versículo 1 diz: eu sou a palavra. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Então é necessário andar com a palavra de Deus, é necessário andar com Jesus Cristo. É necessário entender que o Senhor é o seu caminho e que a palavra de Deus é o próprio Deus. São as palavras de Deus reveladas para nós, para que pudéssemos viver bem. Mas quantos de nós estamos vivendo essa gangorra emocional, tentando achar que um dia eu vou ler muita palavra de Deus e vou viver aquilo que tem para mim, e se eu não alcanço aquilo que eu quero para mim, porque não está pensando naquilo que Deus quer para você, e daí a sua gangorra começa a baixar e você começa a viver tão longe e distante de Deus. O problema é que o homem tem as suas expectativas em relação àquilo que Deus tem para ele. Mas Deus tem a certeza sobre aquilo que você deve viver. Enquanto você vive com expectativas, Deus já tem tudo planejado para você. Só que você quer ver as suas expectativas rápidas. E Deus está formando em você um caráter semelhante ao dele. E um caráter semelhante ao dele, você tem que aprender degrau a degrau. É passo a passo, jornada após jornada. Você já não vai chegar no topo como um passe de mágica, não. É na caminhada com o Senhor. Talvez você vai ter que descer no vale para depois chegar no mais alto monte. Mas você não pode viver uma gangorra espiritual. Você tem que viver segundo a palavra do Senhor. Josafá, como eu sempre digo, ele estava num vale, mas naquele vale ele disse: os nossos olhos estão em ti. E a nação de Israel se acostumou a viver sem Deus, sem olhar para Deus. Que você não seja este, mas que você seja aquele que mesmo no vale, aonde parece que tudo é escasso, não há recurso, não há bênção, você possa dizer: os meus olhos, Senhor, estão postos em ti. Jeremias viu um povo que estava distante de Deus.
Jeremias e um povo estavam afastados do Senhor. Versículo 3 diz, então, Jeremias não, perdão irmãos, Samuel. Eu acho que eu falei algumas vezes Jeremias e não é o profeta Jeremias, é o profeta Samuel. Eu errei aqui o nome do profeta. E Samuel, ele ouviu a voz do Senhor no meio daquela geração. Samuel ouviu a voz do Senhor quando era criança e estava ouvindo agora neste momento. Então diz assim a palavra do Senhor no versículo 3 do capítulo 7. Então falou Samuel a todos a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai de dentro de vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o vosso coração ao vosso Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Vamos aqui à primeira parte. Samuel, ele faz uma pregação semelhante a dois homens no Novo Testamento. E esses dois homens é João Batista e Jesus. A pregação que nós temos, em que João Batista prega semelhante a Samuel, é Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Também vamos encontrar no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E crede no evangelho. Samuel diz: se com todo o vosso coração vos converterdes. Conversão, arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Jesus Cristo, João Batista, Samuel agora, ele está dizendo: olha, é necessário conversão, é necessário uma nova vida, é necessário mudança de atitude. A maneira em que vivemos não pode mais vir a ser vivida. Precisamos o quê? De conversão, de arrependimento. E essa palavra tem que ser para mim e para você. Né? E às vezes nós tentamos mensurar, nos arrepender do quê? Nos arrepender do quê, né? Porque o homem ele tem um senso diferente de Deus. E sabe onde você vai encontrar do que você precisa se arrepender? É na palavra de Deus. Existem pecados que eles são tão evidentes, né, que você já logo identifica aonde você está errando. Mas existe alguns que só a palavra de Deus vai conseguir revelar para você e o Espírito Santo do Senhor. Que vai ser momentos de comunhão, sabe? Vai ter pecados que vão estar escondidos em quartos que você jamais imaginou, em cômodos do seu coração que você jamais imaginou, porque era tão secreto. Imaginou não, você guardou lá tão secreto, você falou: ninguém vai ver esse pecado. Ninguém vai ver esse pecado nesse cômodo tão escuro. Ninguém vai ver, porque é algo que eu faço só quando estou sozinho. Né? Às vezes a pessoa acha que se arrepender é só das coisas que todo mundo vê. Não! O arrependimento ele tem que ser daquilo que ninguém vê, daquilo que te distancia de Deus, porque o pecado ele faz isso, ele te distancia de Deus, ele faz você ter vergonha da presença de Deus, de estar com Deus, de andar com Deus, e você vai começar a perceber que é errado, que é pecado, mas que para você poder andar com Deus novamente vai ser necessário o arrependimento. Vai ser necessário arrependimento. E João Batista ainda pregava ainda mais, assim, ele dizia: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Produzi agora, pois, para vós frutos dignos de arrependimento. Porque tem pessoas que têm ido à igreja, têm se reunido com fiéis, com cristãos, achando que isso vai apaziguar, vai trazer relacionamento com Deus.
vai livrá-la do inferno. Tem pessoas que estão se relacionando, estão dentro da igreja só para manter a aparência, achando que isso vai transformar a vida dela. Mas se não houver arrependimento, se não houver mudança, se não houver mudança de caráter, se Deus não mudar a sua estrutura de comportamento, meu irmão, não terá argumento que te faça entrar no reino dos céus se não houver arrependimento, se não houver renúncia, se você não largar o pecado, se você não desprezar as outras coisas que te afastam de Deus. Então aqui a primeira parte que nós vemos aqui nesses versículos, no capítulo 3, é que é necessário conversão, é necessário arrependimento. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor, nós vemos ali que uma das prioridades para Ele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento nós não vamos nos achegar diante de Deus, não vamos ser transformados por Ele, não vamos ser guiados por Ele, não vamos poder ser referência de Deus nessa terra. É necessário o arrependimento. Então que você, que eu possamos passar pelo arrependimento, que possamos abrir a porta daquele cômodo escuro, aonde talvez você tenha um pecado de estimação e você tem guardado ele ali, que você possa escancará-lo e dizer: Senhor, aqui está o meu pecado e eu me arrependo e eu renuncio para viver a tua vida, para viver a plenitude do teu poder, da tua glória, em teu nome, Senhor Jesus. E diz mais aqui no mesmo versículo 3, diz: preparai o vosso coração ao Senhor, e servi Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Preparai o vosso coração. Preparar o coração, eu entendi aqui, entendendo o que o Senhor tem falado comigo esses dias, e tem a ver com reordenar. Tem a ver com ordem de prioridade. Preparar o coração tem a ver com ordem de prioridade. Onde está Deus na sua busca? Onde está o Senhor na sua busca? Porque o Senhor deseja ser o primeiro, né? A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 10, 37 e 40. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ordem de prioridade. Aqui Jesus citou pessoas que nós amamos muito, né? Pai, mãe, filha, filho. Jesus citou ali pessoas que talvez os pais, né, estão assim dispostos a fazer tudo por eles. Tudo por eles, né? Há aqueles que dizem assim, né? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos, né? Dá tapa na minha cara, mas não dá tapa na cara dos meus filhos. Colocam seus filhos em primeiro lugar. E há pessoas que colocam coisas, objetos, seus bens, seus lucros, suas vitórias. Há pessoas que colocam seus títulos à frente do Senhor. Há pessoas que colocam tudo à frente de Deus. Se fizer uma lista com tudo aquilo que necessita, talvez Deus ele vai ser esquecido, né? E eu sempre cito isso, reordenar, né? Preparar o coração tem a ver com reordenar, e eu sempre cito isso que eu vou dizer agora também, que é quando estávamos no encontro de casais, e ali foi feita uma dinâmica, e nessa dinâmica nós colocávamos ali, eu não lembro a quantidade de desejos do nosso coração, e nós colocávamos ali, e ali a pessoa colocava que os seus filhos fossem bem, que tivesse uma casa, que tivesse um carro novo, colocava tudo que estava no seu coração. O que revelava o seu coração, né? O que revelava os desejos do seu coração. E ali, conforme ia se passando nessa dinâmica, cada vez se tirava um item. Então, se você tinha 10 itens lá, nesses 10 itens estavam todos os teus desejos e realizações, e você ia tirando, e você ia classificando o que era mais importante nisso.
Então estava lá, você vai ter que retirar um item desse, qual você retiraria? E daí um tirava o carro, outro tirava a casa, o outro tirava a sua faculdade, e a pessoa ia retirando aquilo que era desejo dela, porque ela ia classificando o que era melhor e necessário para ela. E nessa classificação, no enredo final, ninguém escolheu a salvação. Nessa dinâmica, nós miramos tantos os nossos objetivos em pensando nas coisas aqui da terra e esquecemos que devemos buscar as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo, buscar as coisas do alto, como diz o próprio Cristo, né? Que nós devemos amontoar tesouros nos céus, aonde nada pode destruir o tesouro, porque aqui na terra tudo é corruptível, mas nos céus tudo é incorruptível. Nada pode corromper. A praga não pode atacar os teus planos, os teus sonhos, os tesouros que você amontoa no céu, que é viver a presença de Deus, a salvação em Cristo Jesus, entender que Ele é o primeiro e que nada pode tirar o foco da presença dEle, porque naquele dia fomos reprovados, porque não escolhemos ter o Senhor como nosso Salvador. Porque o desejo dos nossos corações estava nas coisas deste mundo. É claro que a dinâmica ali foi para nos despertar para Deus. Mas aquilo trouxe uma grande mudança de comportamento na minha vida. E isso tem que trazer uma grande mudança de comportamento na sua vida. Reordena aí seu coração, organiza, prepara o seu coração, vê quem está na lista de prioridade, vê se é seus filhos, vê se é sua esposa, vê se é seu marido, porque se não for Cristo, meu irmão, se não for Cristo, cuidado, você pode estar caminhando, achando que está com o Senhor, e você está distante dele. Cristo tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser a sua primeira busca, o seu primeiro desejo, o seu primeiro alvo. Porque se Ele for o primeiro, você vai conseguir administrar todas as outras coisas. Você vai ter uma família segura no Senhor. Vai ter um relacionamento saudável no Senhor. Você vai ter um trabalho abençoado por Deus. Você vai ter os bens que você almejou nessa terra, todos dados pela mão do nosso Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, que é Ele que nos dá força e vigor para adquirirmos riquezas. Então você precisa sim entender que o seu coração precisa ser reordenado, reorganizado, se caso Jesus Cristo não for o primeiro. Preparar o coração tem a ver em colocar Cristo em primeiro lugar, tem em colocar o altar de Deus em primeiro lugar, tem a ver com buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas possam acontecer na sua vida. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 4 diz assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, as Astarotes, e servindo só ao Senhor. Eles começaram a se separar para Deus. Eles começaram a se separar somente para Deus. Eles começaram a tirar aquilo que não vinha de Deus. Deus tinha ordenado que somente a Ele deveria se prestar culto. Então, porque havia imagens ali no meio do povo de Israel? Porque havia outros deuses? Porque o povo simplesmente se acostumou a viver sem a presença de Deus e começou a buscar em qualquer outro lugar, em qualquer outra fonte, aquilo que pudesse salvar. Mas somente o Senhor pode salvar. Você precisa se separar para Deus, se consagrar para Deus, tirar os seus olhos das coisas deste mundo, ter a sua mente transformada, como diz a palavra do Senhor no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E diz mais a palavra do Senhor, né? E no livro de 1 Pedro, versículo
capítulo 1, versículo 13 e 16, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que mudar a nossa maneira de viver. Nós não temos que colocar o nosso foco em diversas coisas. Nós temos que colocar o nosso foco em Jesus Cristo. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que prosseguir para o alvo que é Cristo. Nós temos que correr como os atletas corriam, em busca da vitória, procurando chegar na linha de chegada. E como é que nós chegamos sem empecilhos lá na frente? Olhando para Cristo, olhando para as pegadas de Cristo. O segredo é pisar aonde Cristo pisou. O segredo é andar como Cristo andou. O segredo é ouvir a voz de Deus e ser direcionada por Ele através da sua santa palavra, através dos seus homens e mulheres de Deus que Ele irá levantar na sua jornada, e eles vão anunciar a palavra de Deus, a palavra de vida. E você tem que ser esse homem de Deus também, que vai levar essa palavra de vida. Andar segundo as pisadas, não se conformando com este mundo. Não se conformando com este mundo, não buscando os recursos deste mundo para ter uma vida feliz e completa e realizada, mas buscando o Senhor. O Senhor é quem faz a nossa vida completa e realizada. Agora vamos para o versículo 5, que diz: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós. Versículo 6: e congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Aqui houve confissão dos seus pecados. A palavra do Senhor diz que eles tiraram água e derramaram. O povo de Israel estava ali derramando. Isso representa o derramar dos seus corações diante do Senhor. Representa ali que eles estavam falando assim: ó Senhor, isso tudo é que nós temos. Ali está o nosso pecado, ali está a nossa falha, ali estão os nossos erros. Mas agora nós estamos apresentando diante de Ti, derramando diante de Ti, pedindo: purifica-nos, purifica-nos. E Davi, ele tem um salmo de Davi, que é no capítulo 32, do versículo 1 ao 11, que eu vou ler agora. Desculpa, irmãos. Em que Davi fala sobre o pecado e sobre o arrependimento dele, sobre a confissão dos seus pecados. E isso tem a ver com o que o povo de Israel estava vivendo, derramando seus corações diante do Senhor. E diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não é engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar-te. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor,
Regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, vós que sois retos de coração. Davi falando aqui da confissão do pecado. Olha, enquanto eu calei, diz ele, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, meu bramido em todo dia. Irmãos, enquanto nós nos calamos e não nos arrependemos e não confessamos o pecado, isso nos traz severas dores e consequências para as nossas vidas. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, diz o Senhor, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E nós somos perdoados por Cristo Jesus. Nosso pecado é coberto pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra do Senhor. E o sangue do Senhor, do Cordeiro, nos purifica de todo pecado. Então é necessário confissão. É necessário que nós possamos entender que nesta geração nós temos que ser como Samuel. Nesta geração nós temos que ser como Samuel e não como o povo de Israel. Temos que entender que é necessário arrependimento. Temos que entender que é necessário confissão. Você acha, irmãos, que Samuel, antes de pregar isso, não teve que passar por esse período? Ele teve que passar por isso. Ele teve que passar por confissão. Ele teve que passar por arrependimento. Ele teve que se entregar a Deus cada dia mais. Entender que Deus era o juiz da vida dele, que julgava a vida dele. Entendendo que o Senhor é quem o despertava para este chamado. Samuel, ele era homem como eu e você. Então ele também teve que ter um relacionamento com Deus, teve que caminhar numa jornada que passou talvez pelo vale até chegar ao mais alto monte e ser reconhecido como um profeta e juiz e sacerdote de Israel. Mas eu e você não somos diferentes deles. Nós temos que bradar nessa geração anunciando o reino do Senhor. E a pergunta agora é: quem é você? Você é como Samuel ou como Israel? Como o povo de Israel? E eu vou falar aqui algumas diferenças entre eles. Samuel ouvia ao Senhor, ouve a Deus. O povo de Israel não percebe o afastamento de Deus. Samuel prega contra o pecado. O povo de Israel se acostuma a viver sem Deus. Samuel tem sua vida íntegra. Sim, Samuel tinha vida íntegra. Ele disse que no decorrer dessas passagens nós vamos ver que Samuel apresenta a sua vida e fala assim: vê se há alguma culpa em mim, se alguma coisa eu roubei, se alguma coisa eu fiz contra a nação de Israel. Ele tinha vida íntegra. As pessoas viam que aquilo que estava dentro de Samuel era o que transparecia por fora de Samuel, da vida de Samuel. Ele tinha vida íntegra. E enquanto o povo de Israel desprezava a palavra e a presença de Deus, Samuel, ele erguia altares ao Senhor, ele erguia lugares de adoração, enquanto o povo de Israel se dobrava a outros deuses e adoravam outros deuses. Samuel, ele obedece a Deus, enquanto a nação de Israel vivia se lamentando. Samuel, como nós vimos aqui nesse texto em que lemos, ele intercede pelos outros, ele intercede pelo povo de Israel, ele intercede pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho. O povo de Israel não reconhece os seus erros. Samuel não se dobra a outros deuses. O povo de Israel busca as bênçãos, mas não o abençoador. Quem é você? Eu espero que você seja aquele que ouve a Deus, que prega contra o pecado, que tem a sua vida íntegra, aquele que ergue altares para Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que intercede e aquele que não se dobra aos outros deuses, aquele que sabe que tem que se arrepender, aquele que sabe que tem que buscar a face do Senhor, aquele que sabe que o Senhor teu Deus é o Deus Todo-Poderoso e por isso não rejeita um momento sequer a sua palavra. Você tem que ser essa geração, a geração de Samuel, que obedece ao Senhor e entende que melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que ter fama, do que ter glória e honra no meio dessa geração. Samuel não buscava a honra de homens. Samuel buscava a presença de Deus e que homens se achegassem diante do Deus Todo-Poderoso.
E é isso que você tem que buscar. Hoje é o momento de você buscar ao Senhor e dizer: eu quero ser como foi Samuel. Eu quero ser como foi Samuel. Homem de Deus, profeta do Senhor, sacerdote do Senhor, juiz do Senhor. Que você possa ser do Senhor, homem e mulher de Deus, adoradores do Deus vivo. Vamos orar agora. Vamos orar para que Deus levante esses adoradores, para que Deus levante esses homens e mulheres de Deus nessa geração, para que Deus te levante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Pai queridos, queremos fazer parte dessa geração que foi como Samuel, que não se dobra diante de outros deuses, que prega a tua palavra, que renuncia ao pecado, que denuncia o pecado. Homem de Deus que, Pai querido, prega a verdade, que insiste em falar: é necessário clamar e se voltar ao Deus vivo. Deus Todo-Poderoso, levanta essa geração, que essa palavra, Pai querido, ministrado agora possa chegar nesses lares, e que esses homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes possam dizer: eu quero ser um homem de Deus, que aonde eu colocar a planta dos meus pés, as pessoas possam ver Deus, possam ver o Senhor, possam ver a glória de Deus através da minha vida, porque eu quero marcar a minha geração, porque eu quero marcar a minha geração com a presença do Senhor Jesus. Deus, que seja assim sobre a vida dos seus filhos que ouviram essa palavra agora, e que não seja para a glória nossa, mas seja para a tua glória. Que essa geração seja marcada, transformada, convencida que há palavras de boas novas para elas, e que o caminho para viver as boas novas é passar pelo arrependimento e ter os seus pecados perdoados através do sangue do Cordeiro derramado na cruz, e ter uma vida de vitória, assim como foi a vida de Samuel, um valente do Senhor, um homem de Deus. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, prepara os teus servos agora para serem ministros, Pai querido, da tua palavra, com poder, com autoridade, que possam ser intercessores na tua casa, que possam ser homens de Deus, Pai querido, homens de Deus, Pai querido, que vão declarar palavras, Pai querido, que vão conduzir a seu povo, aqueles que estão distantes de ti, ao arrependimento, ao teu altar, que vão fazer pessoas a derrubarem altares que tinham feito a si mesmos, que tinham feito a imagens, feito, Pai querido, altares que foram levantados que não foram para ti, e dizer agora: o único altar é o meu coração, e nesse altar quem reina é o Senhor Jesus. Em teu nome santo que eu oro e agradeço, Senhor. Levanta nessa geração Samuéis, Senhor, homens e mulheres que vão viver conforme a tua palavra, e que vão ouvir a tua voz e pregar a tua palavra. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém.